Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Perguntas e Respostas. Eu vou começar aqui do meu lado esquerdo com o meu amigo Arley. Boa noite, Arley. Seja bem-vindo. Boa noite. É uma pergunta realmente muito interessante e é da seguinte forma: quando o espírito desencarna por um erro médico, mesmo que seja uma suspeita de seus familiares, mesmo que seja suspeita dos familiares, esse erro não é médico, como é o processo de aceitação desse espírito? Ele se revolta? Entende o que houve? Olha, a primeira coisa que nós gostaríamos de comentar é o seguinte: quem somos nós que às vezes não entendemos de medicina, não entendemos daquela profissão, daquele companheiro, não é? Que esforçou tanto para se dedicar para salvar vidas, se realmente aquilo é erro médico? Da nossa parte, não seria adequado a gente afirmar, né, que seria um erro médico, mesmo as pessoas com a certa evidência que aquele comportamento não foi adequado. Mas será que ele conhece profundamente como médico se aquele procedimento seria o real e adequado? É a mesma coisa de um aluno, um leigo, questionar, às vezes, o professor que tem experiência e foi preparado para aquilo. Bom, se o indivíduo desencarnou, mesmo dito erro médico, provavelmente esse espírito que está passando por esse processo, mesmo se foi, vamos dizer assim, confirmado o erro médico, podemos ter certeza que aquele espírito está passando exatamente o que? A prova necessária. Gente, na realidade, quando existem essas coisas, aquele pretenso erro, às vezes, é um acerto da própria, vamos dizer, de Deus, para que sejamos atendidos na real necessidade do espírito, tá? Às vezes, do nosso ponto de vista, nós vemos coisas, encaramos as coisas da forma que está sendo feito a pergunta, mas podemos ter certeza que a lição que esse espírito está passando seria a mais correta no processo de aprendizado dele. As coisas de Deus não têm erros, mesmo aparentando erros, que é exatamente as necessidades que o espírito precisa passar. E outra coisa, como é o processo de aceitação desse espírito? Ele se revolta? Entende o que houve? Vai depender muito do estado, vamos dizer assim, de maturação daquele espírito desencarnado. Muitas das vezes, aqui, mesmo nessa mesa, com esse microfone na mão, eu já respondi perguntas semelhantes e vou de novo falar. Participei mais de 40 anos, novamente falando sobre o assunto, repetindo, quase que ipsilítere, a pergunta. Mais de 40 anos trabalhando dentro de reunião de desobsessão. Tivemos que transformá-la para realmente atendimento a pessoas recém-desencarnadas ou mais tempos desencarnadas. Grande parte da maioria não entendia, não percebia que estava desencarnada. É raro a pessoa entender que está desencarnada, tá? Muito raro. Principalmente se ela vem de religiões, não é? Que ainda não encara como a doutrina espírita ensina sobre o desencarne. Mesmo para espírita ainda é complicado, tá? Bom, será que ele se revolta? Vai depender, se ele tiver a maturação necessária, vai depender da consciência dele, do conhecimento sobre o assunto, né?
Isso é muito, vamos dizer assim, relativo. Não podemos afirmar que esse espírito teria essa, vamos dizer, essa forma de revolta ou não. Depende, pode sim, pode não. Tá? E entender o que houve só com o tempo. As respostas que quando as pessoas às vezes desencarnam e perguntam até os mentores ou nos locais onde que eles estavam, fica muitas indagações que os próprios mentores na hora não respondem, que acham inconveniente as pessoas saberem ainda os motivos, né? Esperam que ele amadureça mais, entenda mais e fique mais tempo ali para maturar, para receber as respostas. Nem todas as respostas que o indivíduo desencarnado pergunta e quer, ele tem. Eu pergunto, nós que estamos aqui, nós temos todas as respostas que nós queremos? Não. Às vezes são inconvenientes ainda para nosso nível de maturação entendê-lo. Podemos ficar mais revoltados. Então é necessário que amadureçamos também para entender as coisas. Muito bem. Tem uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que, inclusive, ela já foi feita anteriormente, mas eu acho que convém a gente repeti-la. Pergunta assim: quem garante que o Espiritismo não é uma fraude, que não é mentira? É uma pergunta interessante porque, na verdade, não tem como garantir. É uma resposta que cada um de nós é que vai encontrar, é uma questão de foro íntimo, né? Então, por exemplo, para mim o Espiritismo é uma verdade. Eu acredito que para a maioria de vocês também seja. Agora, para o meu filho, por exemplo, que não acredita, ele é ateu, então, para ele, o Espiritismo é uma fraude. Isso não quer dizer que ele seja pior ou que ele seja melhor, é o que ele pensa. E eu tenho que respeitá-lo, né? Agora, para mim, como eu já disse, eu tenho as minhas convicções. E por que eu tenho essas convicções? Através da observação, né? Quer dizer, já tem alguns anos que eu venho estudando o Espiritismo, me identifiquei com a filosofia espírita, com os ensinamentos, com os postulados e os conceitos que o Espiritismo apresentou, e dentro da minha observação, né, dentro das minhas crenças, da minha visão de mundo, eu me identifiquei com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu fui apresentado, e aí sim eu me convenci. Uma coisa que me ajudou a me convencer, além da racionalidade dos ensinamentos que o Espiritismo apresenta, é uma coisa que está inclusive no Evangelho, é uma fala de Jesus, que diz assim: pelo fruto se conhece a árvore, né? Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá frutos bons. Então, quando você observa a doutrina espírita e observa os homens que apresentaram e que trouxeram a doutrina espírita, estuda a história deles, não tem como você achar que é uma fraude. Por exemplo, a própria história do Allan Kardec, né? O Allan Kardec era um homem íntegro, moralmente íntegro, de um conhecimento imenso na área da pedagogia, um pesquisador exímio, um homem extremamente respeitado no seu tempo. E ele se convenceu dos acontecimentos, dos fenômenos espirituais, ele que foi o codificador, o transmissor das informações que veio do mundo espiritual. E ao longo de todo esse processo, ele manteve-se íntegro, né? Ele manteve-se inatacável, no sentido ético, no sentido moral. Pois bem, aí você vai ver e estudar a história, por exemplo, de Leon Denis, que é chamado de apóstolo do Espiritismo. Foi o homem que, naquele cenário ali da Europa, na França, foi o continuador das obras de Allan Kardec. Leon Denis viveu até o ano de 1925. Ele tornou-se espírita aos 17 anos,
quando recebeu de Allan Kardec um exemplar do Livro dos Espíritos. Então ele viveu a vida toda, né, defendendo os conhecimentos, os postulados espíritas, fazendo palestras, estudos, escrevendo livros, e também ficou esse tempo todo moralmente inatacável. E aí você vê histórias, né, outras semelhantes a essas do que eu estou falando, e trazendo aqui para o nosso cenário no Brasil, nós vamos ver, por exemplo, a história de um Eurípides Barçanufo, a história de um Carbaichutel, a história de um Bezerra de Menezes, de um Divaldo Pereira Franco, de um Herculano Pires e do Francisco Cândido Xavier, que todos nós conhecemos. Então, quando você analisa a integridade moral desses homens, quando você analisa o conteúdo filosófico, né, e prático das obras que esses homens trouxeram, aí eu, dentro da minha análise, eu me convenço de que o Espiritismo é verdadeiro. Além de muitos outros fatos que aconteceram. Isso aqui é só para sintetizar em pouquinhas palavras, né? Nós temos a Sociedade Espírita de Paris, que foi composta por inúmeros homens, a Sociedade Psíquica de Londres, que foi criada para combater o espiritismo, e ela durou mais de 40 anos, e no final de todo esse processo, na verdade, ela veio ratificar aquilo que o espiritismo defendia. Então, de quem estuda, né, e vivencia, ou tenta vivenciar parte dos ensinamentos morais e éticos do espiritismo, dificilmente ele não se convence da verdade que o espiritismo se apresenta, ou nos apresenta. Boa noite a todos. Só colocando mais alguma coisa nisso que o Alexandre falou, eu acho que o princípio da descrença também é fundamental, né? Acredito que todos esses pesquisadores, Allan Kardec, aqueles estudiosos que investigaram o fenômeno espírita, né? Charles Richer, William Crookes, e diversos outros, Alexandre Aksakov, que foi um outro pesquisador muito sério, todos esses pesquisadores, eles também eram descrentes, eles partiram do princípio de que era uma fraude, eles partiram desse princípio. E aí, ao investigar o fenômeno, eles chegaram à conclusão de que aqueles fenômenos não se tratavam de fraude. Achar que é fraude é muito fácil, né? Você descrer é muito fácil, mas você ter uma seriedade na sua descrença é difícil. Muitas vezes a gente descrê levianamente. O que é descrer levianamente? É você falar, não existe, e ficar na sua, não estudar o fenômeno, não procurar entender, não procurar respostas dentro daquilo ali. É uma atitude de descrença leviana. Agora, você pode descrer e procurar investigar aquilo para ver se ele proporciona para você elementos comprobatórios, elementos que sustentem os seus conceitos, né, os seus fundamentos. Essa é uma atitude de descrença séria. E ela é até aconselhável, antes de você poder vivenciar qualquer doutrina, né? O problema é que a gente muitas vezes descrê por birra, descrê porque quer. Não existe, e pronto. E não vai investigar o fenômeno, não vai estudar para saber, para conhecer mais profundamente, não. Só completando isso, e também tem a questão do preconceito, né? Do preconceito religioso e do preconceito acadêmico, inclusive. Porque hoje, na academia, você dizer que você acredita em questões metafísicas ou espiritualistas, você é, de certa forma, colocado como uma pessoa que não é séria, né? Então, é um preconceito acadêmico, um preconceito científico, né? E o religioso, nós já sabemos de onde vem. E Leon Denis, inclusive, propõe uma revisão, né, do ensino acadêmico, ali no livro Leon Denis, ali no livro No Invisível, na introdução dele, ele propõe uma revisão do ensino acadêmico, né? Vamos aqui para a próxima pergunta. Como vencer uma má tendência? E aí eu vou responder uma outra, vou juntar as duas, fazer um combo aqui, porque tem mais ou menos a ver. Boa noite, tenho dificuldade de aceitar
que eu preciso parar com alguns vícios que eu já sei que me atrapalha, que atrapalha a minha evolução. O que fazer? Então, e a outra pergunta diz como vencer uma má tendência. Má tendência, a gente começa a investigar as más tendências a partir de um autoconhecimento. Porque para você trabalhar algo dentro de você, você precisa conhecer. Você precisa se reconhecer que você tem aquela dificuldade. Porque se você não reconhece que você tem aquela dificuldade, se você não sabe, não se conhece, você não tem o que superar, você não tem o que conquistar. Então, o primeiro passo para transformação moral é o autoconhecimento. Ninguém conquista um território sem conhecê-lo. Primeiro você precisa conhecer para depois você poder conquistar. Assim é a nossa intimidade. O autoconhecimento, portanto, ele passa aquele raio-x em você e ele te faz identificar os seus pontos patológicos, a patologia da alma. Então, a partir desse momento em que você desenvolveu um senso de autoconhecimento, você começa a identificar os seus pontos vulneráveis. E você começa a identificar não só isso, você começa a identificar os malefícios desses pontos vulneráveis que você traz nas suas estruturas íntimas. E a partir do momento em que você reconhece esses problemas, você reconhece os malefícios dele para você, você desperta para a necessidade de se aperfeiçoar espiritualmente. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos coloca o seguinte: qual o meio prático e eficaz de nós resistirmos aos arrastamentos do mal e alcançar a felicidade que seja possível na terra? A resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento te permite resistir às suas más tendências, permite você ter uma noção de quem você realmente é. Porque será que nós nos conhecemos realmente? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Será que a gente se conhece? Será que a gente é bom realmente? Será que nossa bondade tem limite? Será que até que ponto eu posso ser testado na minha bondade? Eu acho que uma forma de você vencer uma má tendência, uma das formas, além do autoconhecimento, é o exercício do bem. Por que o exercício do bem? Porque através daquela prática repetida, você vai desenvolvendo o hábito. Porque o bem, ele é um hábito que você vai criando. E a partir do momento que você já tiver exercitado muito bem aquilo, vai fazer parte de você. Porque, por enquanto, gente, as nossas atitudes no bem não significa que a gente é bom, não. Fazer o bem não significa ser bom. A gente faz o bem para que um dia a gente possa ser bom. Então, eu faço o bem justamente porque eu não sou bom. Mas porque eu já despertei para a necessidade de ser bom, é que eu vou me exercitando através do desenvolvimento da minha caridade, da minha benevolência. A partir do momento em que eu vou desenvolvendo isso, eu vou abafando as minhas imperfeições. Porque, vamos dizer assim, o vencer a má tendência, ele vai muito no sentido de você potencializar suas virtudes. Jesus mesmo ele já disse que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, a gente desenvolvendo o amor através do exercício, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas vão sendo sufocadas pelaquela ampliação do bem em nós. Então, esse é um grande caminho a ser seguido, a fim de que nós possamos esquecer um pouco de nós e nos entregarmos a uma prática nobilitante, que na verdade faz o bem é para quem faz. A gente faz o bem e acha que o beneficiado é aquele que foi alvo da minha prática. Mas o maior beneficiado sou eu mesmo, porque eu que estou no trabalho para me tornar bom. Então, assim, Emmanuel, lá na pergunta 230 do livro O Consolador, ele responde a seguinte indagação: como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma?
Lembrando que alma, segundo a pergunta 134 do Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Então, como iniciar o trabalho de iluminação da própria alma estando encarnado, não deixando para depois? É mais ou menos isso. E ele diz o seguinte: autodomínio, sublimação do egoísmo e extermínio das paixões. Autodomínio, sublimação do egoísmo e extermínio das paixões. Quando a gente for analisando e desenvolvendo esse senso dentro de nós, a gente está concorrendo para extirpar o mal da nossa intimidade. Então, mais ou menos isso. Mas é difícil mesmo você aceitar que você precisa trabalhar alguns vícios, porque muitas vezes esses vícios são prazerosos e nem sempre a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente gosta, mas que nem porque a gente gosta é salutar para a nossa evolução espiritual. Então, sempre é um trabalho muito árduo você abrir mão de qualquer que seja a má tendência, de qualquer que seja a imperfeição, porque geralmente essas imperfeições elas vêm com uma dose de prazer. Temos uma pergunta aqui recente, feita há poucos minutos atrás, sobre a questão: macumba existe? Primeiramente esclarecendo, macumba é um instrumento musical usado dentro da Umbanda. É ruim? É certo? É errado? O instrumento musical, aonde o que se faz? É tocado aquele tambor, é criado um clima aonde as pessoas têm a sensibilidade mediúnica, vão entrando em contato com outro plano. Dentro de uma reunião espírita, em vez de tocar o tambor, vamos dizer assim, não há necessidade disso, nós colocamos o quê? Música, que pode até ter um tambor. Qual que é a diferença? Ali é apenas um instrumento para o quê? Fazer com que o indivíduo harmonize, tranquilize e favoreça o processo mediúnico de comunicação com os espíritos. Não tem nada de mal na coisa. Agora é o seguinte: a religião predominante, sempre teve predominância, ela sempre colocou o processo religioso do outro como maléfico, como do mal. E os companheiros de Umbanda sempre foram colocados como criaturas que fazem o quê? O mal para os outros. Não é assim. Não é assim. Falaram mal de criaturas boníssimas. Em todas as religiões, também, o indivíduo acha que só faz o bem, não faz não. Às vezes, dentro aqui do próprio recinto que nós estamos dentro de uma casa espírita, tem pessoas que estão acolhendo o quê? O ódio dentro do coração. E com isso, pensando naquela pessoa, que às vezes ele sentiu que ela foi lesada por essa pessoa, ele está transmitindo naquele instante vibrações maléficas. Então, qualquer um de nós podemos fazer isso. Ah, porque o indivíduo é da Umbanda, ele é isso, é aquilo. Espera aí, isso é preconceito. Isso é preconceito. Não tem nada disso. Conheço muitos companheiros da Umbanda que são pessoas fantásticas. O ano passado, eu fiz contato com pelo Face, o contato com a criatura lindíssima, a mãe de santo, que começou a ter contato comigo. Nós fizemos uma amizade tão linda, tão linda. Ela falou: Arley, eu quero ir em Divinópolis conhecer vocês. Ô minha irmã, venha. Ela é mãe de santo e o marido dela também, a filha, o filho, todos dentro do candomblé.
Tá? Interessante, ela veio aqui, entrou dentro dessa casa, assistiu o ano passado, aquela sobre sobre a questão, né, da saúde espiritual, lembra quando foi feito o Concede, participou com a gente, fez amizade com todo mundo. Quer que eu vá lá no terreiro dela? Vou sim. Levo, vou fazer uma palestra lá. Se aceita, aceito. Vem para minha casa. Foi na minha casa. Gente do bem, gente cheia de amor e pessoas instruídas academicamente, muito com a condição muito elevada, intelectiva. Gente do bem, porque é do outro, mexe com o tambor, bate, ele é do mal? Era aí. Nós estamos procedendo como a igreja fez isso com todas as outras religiões, falando que só ela era boa. O resto não valia. Espera aí. Quando o indivíduo entra dentro do candomblé ou qualquer coisa, tem gente que pode ter a má intenção, como tem gente aqui que eu vejo, às vezes, perguntas que são feitas, que está desejando um mal para os outros. Qual que é a diferença? Então a gente tem que ter todo o respeito com a religião do outro, com o modo de pensar do outro. Não significa que o nosso seja melhor do que ele. Muitas das vezes, eu já participei de reuniões que às vezes foram necessárias que trabalhadores dentro de reunião mediúnica, os espíritos lá, mentores que assessoram a reunião, tiveram que buscar ajuda dentro do candomblé, dentro da Umbanda, para resolver certas coisas que nós não tínhamos competência para resolver aquilo. E eles vinham com todo o carinho. São trabalhadores do bem. Como aqui tem pessoas que não estão interessadas em crescer, ainda tem muito ódio no coração, em qualquer religião tem também. Como aqui tem também. Tá? Então, pessoalmente, meus irmãos de todas as religiões, obrigado por vocês existirem. Obrigado por estarmos emanados no pensamento do bem. Muito bem. Lembrando que mediunidade não tem camisa, né, Ale? Ela se manifesta em qualquer lugar. E em qualquer religião. Vou fazer um combo aqui, tem algumas perguntas aqui que chegaram, e para dar tempo de respondê-las, são perguntas de respostas rápidas. Então, vamos lá. Existe a possibilidade de um espírito encarnar pela primeira vez na Terra? Sim. Existe, porque nós temos aqui na Terra ainda poucas, mas algumas comunidades que estão nas primeiras manifestações. São tribos primitivas nas savanas africanas, então existe essa possibilidade sim. Apesar que a Terra hoje não é mais um mundo primitivo, é um mundo de provas e expiação. Mas ele tem ainda alguma parte da sua população primitiva, a maior parte, 2/3 dela, nessa transição, e uma parte menor que já está no mundo de regeneração. Então, obviamente, que tem essa possibilidade, sim. Qual é a origem do espírito? É uma pergunta que nem o Emmanuel deu conta de responder, e eu também não sei. A gente não sabe. A origem é Deus, mas o mecanismo da criação do espírito, né, a gente não tem aí um elemento, né, que o Kardec chama de um quê de espiritualidade, de moralidade, um sentido da moral que nós ainda não temos para compreender. Nós já compreendemos o processo da evolução, é aquilo que nós chamamos de princípio inteligente, né? E depois de um estágio que esse princípio inteligente faz nos reinos inferiores, ele aí sim adentra no reino de humanidade, nessas tribos primitivas, e aí ele vai construindo a sua trajetória. Pois bem, boa noite a todos. Meu pai desencarnou há 2 meses, e todas as vezes que eu penso nele, infelizmente, não me sinto bem. Sinto muita dor no estômago, uma ansiedade que dispara meu coração. Será que ele está próximo de mim, pedindo ajuda, por exemplo? Bom, não tem como a gente saber, né? Evidentemente.
Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o efeito, o fenômeno que você esteja vivendo seja um fenômeno físico ou psicológico, de saudade, de angústia. Foi muito cedo ainda essa separação, né? Então, isso causa reações emocionais, psicológicas e até físicas, e o que é natural. Agora, pode ser sim que ele esteja perto de você, pode ser sim que ele esteja pedindo ajuda, não tem como eu saber. Mas, por via das dúvidas, uma prece, uma oração, o pensamento de carinho, né, de compaixão por ele, só vai ajudar, ele estando ou não ao seu lado. Pois bem, as pessoas falam sobre déjà vu. O que é isso? Faz sentido? Tem alguma coisa com o passado espiritual? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A palavra déjà vu, que em francês se fala déjà vu, quer dizer aquilo que já foi visto. Então, é uma circunstância que nós temos alguns insights, né? Que você tem aquele momento assim, nossa, parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi isso, né? Então, são aqueles insights. Pode ser que sim, você faz uma conexão com o seu espírito e com o seu passado, porque todas as nossas experiências e vivências do passado estão, sim, né, no nosso inconsciente. Fazem parte de nós, do nosso patrimônio. E aí uma circunstância qualquer, ou um lugar que você esteja, você faz, então, uma conexão com o passado. Aí você tem um insight, você tem um déjà vu, um déjà vu, né? Já foi visto. Agora, pode ser também em questões dessa própria vida. Pode ser que na infância você passou por aquele lugar, que você passou por uma circunstância semelhante, e também você faz essa conexão com o seu passado nesta encarnação. E, para completar, podemos, em sonho, ter lembranças de vidas passadas? Essa pergunta tem a ver com essa anterior. Sim, podemos sim. Na mesma sistemática, né? O espírito, quando dorme, ele está mais liberto, digamos assim, e a influência da matéria diminui sobre o espírito e ele tem uma visão mais clara das coisas e, muito naturalmente, ele tem uma conexão com as questões espirituais da sua existências passadas. Então, o sonho, você pode ter lembranças de acontecimentos daqui que você está vivendo, angústias de situações que você está vivendo, questões psicológicas, questões fisiológicas e também questões espirituais, como eu já disse. E você pode estar, sim, né, fazendo alguma conexão com alguma coisa do passado, que por motivo ou outro você foi levado a ela para que possa te ajudar em uma circunstância qualquer que você esteja vivendo. Então é isso aí, muito obrigado. E o déjà vu também, né, às vezes a pessoa tem porque em desdobramento ela passou por ali antes. Às vezes, por exemplo, você vai viajar para algum lugar, e então você mentaliza muito aquela região que você vai viajar. Você sabe que você nunca foi para lá, mas você está tão ansioso, né, que às vezes seu espírito se antecipa, né, e dá uma passadinha por lá. Aí depois você tem a sensação que já viu, mas é porque no estado de sono você se antecipou àquela localidade e ao passar por ali você fala, opa, já estive aqui. Às vezes você esteve na noite passada. Pergunta que chega aqui diz o seguinte: como podemos reajustar de forma prática nossos pensamentos e evitar pensamentos negativos referente a outras pessoas, principalmente aquelas que nos magoam? Bom, a forma prática eu não posso dar, porque forma prática é individual. Eu posso dar uma forma geral, né, que se aplica para todo mundo, de você superar isso aqui. Criando bons hábitos mentais através da oração, eu acho que é o caminho central para que a gente possa parar de cultivar maus pensamentos. Porque para parar de cultivar maus pensamentos, nós precisamos substituí-los. Porque a mente vazia, você até consegue ficar com a mente vazia por algum tempo, mas logo os pensamentos vêm. Então, para você se livrar dos pensamentos maus, você precisa substituir os pensamentos maus por pensamentos bons, né? E essa substituição, muitas vezes, vem de uma forma em que você começa a ocupar seu tempo com coisas boas. E a partir do momento dessa ocupação, o seu pensamento é preenchido por tal ocupação.
Então, a forma de você parar de cultivar maus pensamentos, muitas vezes é procurando sair da ociosidade. Porque quando a gente fica só, a gente tem uma tendência a ficar mais entregue aos nossos próprios pensamentos. E os nossos pensamentos parece que é aquilo que muitas vezes foge ao nosso controle, né? Pensamento, muitas vezes, parece que você não tem uma soberania sobre eles. Porque realmente a gente ainda não tem. Dado ao nosso momento evolutivo, nós ainda não temos soberania pelos nossos pensamentos. É por isso que muitas vezes nós deixamos nos tomar por determinadas atitudes das quais a gente se arrepende depois. Por que a gente se arrepende? A gente só se arrepende porque nós não somos ainda senhores de nós mesmos. Para ser senhores de nós mesmos, nós precisamos exercitar o autodomínio. Vem aquela resposta que eu dei anteriormente. Principalmente naquilo que se refere à mágoa, à falta de perdão, que são coisas que condicionam o nosso pensamento. Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade de perdoar, porque eu tenho uma memória um pouco fraca para essas coisas assim. A minha memória para acontecimentos corriqueiros, ela é um pouco fraca. Então tem a vantagem de se ter uma memória fraca. Aliás, tem um filósofo que fala o seguinte: a vantagem de você ter uma péssima memória é se divertir várias vezes com a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Então existe alguma vantagem nisso. Mas é realmente procurando substituir seus pensamentos, criando hábitos salutares. A vida mental é um desafio para todos nós, porque a nossa vida mental muitas vezes está subordinada ao nosso passado de imperfeições que refletem no hoje. E esse reflexo da nossa sombra do passado no hoje, de certa forma, influencia os nossos pensamentos. E o pensamento, quando não guiado, o pensamento, quando não controlado, logo ele desce para a boca. Aí você começa a falar. Porque você já não teve o controle de se dominar mentalmente. Aí você começa a falar um monte de bobagem. Quando não, parte para a ação, parte para as vias de fato. O exercício, portanto, começa na mente. Aí você exercita, às vezes você pensa, mas já não fala. Quer dizer, já é uma vitória. Às vezes você pensa em reagir abruptamente a uma agressão e aí você não reage. É uma vitória. É uma vitória. O próximo passo é nem pensar em reagir. Mas para que a gente chegue um dia a nem pensar em reagir, nós precisamos controlar o fluxo dos pensamentos, procurando estar dando vazão somente aos pensamentos que gerem uma certa positividade, uma certa construção em nosso entorno, tá certo? Então é mais ou menos isso. Mas falar a forma prática é muito difícil, porque isso aí vai da intimidade de cada um. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de responder rapidinho aqui. Gostaria de saber se é ou não verdade que diz nos livros sobre Hitler, ele é sim um anjo do mal? Fale um pouco sobre isso, obrigado. Tem um artigo do Hermínio Correia Miranda que fala um pouco da trajetória espiritual de Hitler, né? Agora, esse termo anjo do mal não me agrada muito, porque se é anjo não é mal, né? Porque chegou a um estado de angelitude, o que leva a gente a pensar que são espíritos puros. Então, como ser um anjo mau? Que será um anjo invertido, então? Mas que Hitler, você fala que ele é mau, a doutrina espírita ela vem quebrar um pouco esse paradigma da maldade. Ela vem substituir a maldade pela ignorância espiritual. A ignorância que muitas vezes nos leva ao extremo de determinados comportamentos. Então, o Hitler, nesse sentido, foi um espírito, né, comprometido espiritual, que reencarnou para acertar. Ninguém reencarna para errar. Às vezes a pessoa fala assim, mas Hitler, será que ele não reencarnou? Às vezes vem essa confusão. Reencarnou para fazer o que ele fez? Não. Ninguém reencarna
para errar, para falir espiritualmente falando. Pergunta 167 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. Não é pioramento progressivo da humanidade, é melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, toda reencarnação, ela concorre para um melhoramento. Só que muitas vezes há aquilo que a gente fala que o espírito estacionou na própria ignorância, gerando aí mais comprometimentos espirituais. Não significa que ele regrediu, mas ele estacionou, o intelecto não deixou de avançar, porque muitas vezes o moral fica estacionado, mas o intelecto avança. Às vezes, vice-versa também acontece. Então, muitas vezes foi um espírito que reencarnou com o moral estacionado, né? E o intelecto avançou, e quando a intelectualidade ela se distancia muito da moralidade, a gente começa a se comprometer espiritualmente. Porque a inteligência, a finalidade da inteligência é o direcionamento para o bem. Está lá na missão do homem inteligente na Terra, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, a lição, se eu não me engano, do Espírito Lázaro, fala que a inteligência é como se fosse uma enxada. A enxada você pode utilizá-la dela para o plantio, ou você pode usá-la para agredir. E dependendo do uso que você faz das suas faculdades intelectivas, é que você vai ter a sua colheita futura. Então Hitler, ele se enquadra nisso, sabe? É um espírito que se enquadra nisso. Um espírito que fez mau uso da sua inteligência e que, portanto, se comprometeu enormemente espiritualmente falando. Talvez não reencarne mais na Terra. Talvez não tenha oportunidade mais de reencarnar nesse orbe aqui que a gente está encarnado. Tem uma pergunta aqui: os espíritos podem falar com uma pessoa durante o sono? Como ajudar os que pedem ajuda se a gente não sabe o que eles precisam? Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós somos espíritos, tanto com o corpo físico, e aqueles que já estão pelo processo de desencarne, não têm o corpo físico, mas é o mesmo indivíduo, é o mesmo espírito. Então existe espírito, como nós aqui nessa dimensão, com corpo físico, e os que já desencarnaram, que são espírito, todos a mesma coisa. A diferença é que nós estamos com corpo físico. Agora é o seguinte: será que o espírito pode conversar com o outro quando a gente passa para o plano espiritual? Lógico que sim. Vamos a um exemplo prático. Quando nós terminarmos aqui a palestra e formos para casa e vestir um pijama, deitarmos lá na cama, vai acontecer o que com a gente? O sono, e a gente deixa o corpo físico e passa para o outro lado. Será que todos nós não vamos nos encontrar, não? Hein? A vida vai continuar a mesma coisa. Nós vamos estar circulando nos mesmos ambientes. Todos nós estaremos, às vezes, daqui a pouco já com o corpo físico, e do outro lado encontramos, às vezes a gente vem aqui para a casa espírita, vai para os interesses da gente, todo mundo conversando, dialogando um com o outro. Então, desencarnar, o espírito conversa com o outro quando desencarna? Lógico que sim. É a continuação da vida, por que não? Dormindo, vão ficar a perder o processo de relacionamento, de conversar, de entender um com o outro? Não, continua a mesma coisa. Qual que é o problema? É interessante a gente perguntar. É uma coisa tão óbvia. Agora mesmo, todos nós vamos dormir e vamos nos encontrar com os parentes, vamos para alguma diversão, vamos escutar música, vamos estudar, vamos fazer qualquer coisa. E vamos dialogar,
Mesmo a gente com o corpo físico lá na cama, nós espíritos semi-libertos do corpo físico, vamos dialogar, conversar naturalmente, de acordo com os nossos interesses. É simples, assim. E vamos encontrar com pessoas que já não têm mais o quê? O corpo físico, que vão encontrar com a gente, normalmente, naturalmente. Qual que é a diferença? Essa permanência, esse diálogo continua a mesma coisa, continua os mesmos interesses do lado de cá. Agora, há uma extensão da pergunta: como ajudar os que pedem ajuda se a gente não sabe o que eles precisam? Sabe sim, que quando nós estávamos lá, nós estávamos com a consciência e conversávamos sobre o assunto, olhando nos olhos, ouvindo perfeitamente como nós estamos comunicando agora. Quando entramos no corpo físico, ele funciona como amortecedor, como abafador das memórias do outro lado. Mas a memória espiritual, né, o corpo físico, como o cérebro nosso não estava lá, por isso que vem o quê? A dificuldade de lembrar. Mas nós, o nosso cérebro, vamos dizer assim, espiritual, perispiritual, estava lá. Então, o diálogo, o entendimento, a conversa, naquele instante, é real, é entendível, compreensível. Quando a gente vem para cá, a gente sabe, tem intuição o que deve fazer. Entendemos perfeitamente o diálogo de lá, como nós estamos aqui dialogando agora, nesse instante, sem nenhum problema. É porque a gente acha que desencarnando a coisa modifica de uma maneira drástica. Não é assim. Vamos continuar encontrando, dialogando com quem já não tem o corpo, os que têm o corpo ainda ligado ao corpo. Vamos todo mundo junto conversar naturalmente, tá?